Ei, bom dia. Ai, ai, lindos. Como é que estamos? Vamos começar? Olha só, futuro do Brasil e adjacências. Não sei se vocês já sabem, né, mas a escola definiu lá que a primeira semana de junho nós vamos utilizar para avaliações. Já, já vou enviar, já até copiei aqui o. Deixa eu só pegar lá a página aqui rapidinho. Eu já botei no. Então, na primeira semana de junho, nós vamos fazer nossa avaliação, beleza? Então, nós vamos fazer mais ou menos o esquema que nós já estamos fazendo de formulários, né? Eu enviei o retorno, mas eu acho que ninguém recebeu. Eu vou. Calma, Letícia. Eu vou depois reenviar as notas de vocês, para vocês terem mais ou menos um controle, né? Nós vamos fazer mais uma atividade hoje, mas eu tentei estabelecer uma coisinha diferente para vocês terem um feedback de nota mais rápido, não ficar dependendo tanto de eu estar enviando nota para vocês, porque eu estou sobrecarregado, não estou conseguindo dar conta. Mas olha só, não vai ser uma semana de avaliação, não. Por exemplo, nós temos duas aulas, né? Eu vou dar uma aula normal para vocês de revisão, e na outra aula de junho, né, da primeira semana de junho, aí eu vou colocar um link de uma atividade que vocês vão fazer em casa. Tipo a gente faz do formulário, entendeu? Sem desespero. Para criar um conceito, para criar uma nota para vocês. Lembrando que nós já temos avaliações registradas no sistema, né, que nós já havíamos feito antes do isolamento, tá bom? Então, essa avaliação ela vai complementar algumas notas. As atividades que vocês já estão fazendo comigo da semana passada, dessa semana, a da próxima semana, eu vou utilizar como atividade diversificada e para dar uma melhorada nessa nota de vocês, tá bom? Então, as ADs nós vamos tirar das atividades que nós fizemos semana passada e vamos fazer hoje, tá bom, Letícia? Entendeu, meu anjo? Tudo aquilo, gente. Vocês fizeram uma atividade pequenininha de 5 questões. Para de show. Ah, não, Rafa. A que eu estou falando que vai ser utilizada como AD por mim vão ser as atividades que nós fizemos na aula. Lembra que no finalzinho da aula da semana passada vocês fizeram um questionário no Google Formulário? Aquele questionário, o questionário de hoje, o da semana que vem, nós vamos usar como AD. Eu não sei, vou ser muito sincero, eu não sei como que a escola vai usar essas atividades que vocês estão fazendo em casa, mas ó, deixa tudo organizadinho, porque num determinado momento a escola vai pedir essas atividades de vocês. Então, né? Não, olha só, essas avaliações que vocês fizerem em casa, elas vão valer nota. Não, Matheus, você não imprimiu nada à toa, conhecimento nunca é à toa. Vocês vão usar como nota. Eu não sei como que a escola vai usar isso com vocês. Eles não me falaram isso, entendeu? Então, eu estou pensando em colocar 10 questõezinhas, né? Que aí nós vamos usar mais ou menos 30 minutos, bom? Mas aí cada professor vai definir como é que vai ser a sua avaliação. Nós poderíamos fazer um trabalho, tem como apresentar por aqui, né? Eu libero o vídeo de vocês e vocês apresentariam um trabalho. Mas eu acho que não há necessidade ainda. Então, nós vamos fazer um formuláriozinho daquele com 10 questões. Ah, professor, e se eu for mal? Nós temos as outras atividades para ajudar e tudo. Vai ser só objetivo por enquanto, tá, Renata? Eu acho que a questão discursiva eu vou demorar demais a corrigir para vocês. E eu estou tendo um monte de reuniões direto, eu não vou conseguir dar conta, porque a escola quer que a gente feche na semana de junho, na primeira semana de junho. Então, se fizer objetivo, eu já envio o retorno, já dou o retorno a vocês.
Se eu perceber que algum aluno não foi tão bem, eu vou solicitar à escola um horário, e aí esse aluno a gente vai resolver essas questões num horário à tarde. Estão me entendendo? Por exemplo, fiz o formulário, não fui bem, eu vou marcar com vocês à tarde, que aí esses alunos eu vou estar corrigindo esses probleminhas. Eu não quero que ninguém se sinta pressionado, prejudicado, não. Acho que o momento que nós estamos vivendo, ele não é um momento para ficar sofrendo pressão. Beleza? Peraí, eu não consegui entender, mas ninguém mais pode entrar? Eu não entendi. Ah, sim. Como assim ninguém mais pode entrar nas... Ah, tá. Sim, não. Por exemplo, vamos supor, vou aproveitar você como exemplo, né? A Rafaela não foi bem na atividade da manhã, né? E aí eu marquei com ela e os outros alunos à tarde. Mas o Renato, meu lindo aqui, ó, gosto muito dele. Renato quer participar, pode participar. O link vai ser liberado para a turma, mas a obrigatoriedade vai ser do aluno que está com problema de nota para a gente tentar corrigir, tá? Como eu sempre fiz com vocês, né? Quando nós tivemos que fazer alguma atividade para recuperar nota, eu não sei se eu tive que fazer isso com vocês em algum momento, mas sempre ofereço para todos os alunos, né? Porque, por exemplo, vamos supor, poxa, eu fiquei com 6, né? A média. Queria melhorar. Posso melhorar? Vamos fazer essa atividade, vamos melhorar essa nota, entendeu? Para todo mundo ter essa oportunidade. Mas agora, vamos revisar a Antiguidade Oriental, vamos falar de Mesopotâmia, vamos falar de Egito, vamos falar de tudo que der tempo de falar hoje, tá bom? Vamos começar pela Mesopotâmia por uma questão cronológica, né? O livro de vocês começa pelo Egito, mas eu sou mais lindo que o livro, eu gosto de começar por Mesopotâmia, tá bom? Lembrando a vocês que daqui a pouquinho nós vamos sair para merenda, eu tô com fome também. Eu ia até pegar um iogurte, esqueci. Mas vamos lá. Então, nós vamos começar a falar sobre Mesopotâmia, né? A melhor parte é o recreio, gente. Né? Eu vou botar aqui uns vídeos do YouTube para vocês assistirem umas pessoas comendo algumas coisas bem gostosas para vocês não ficarem excluídos do recreio. A região da Mesopotâmia, aqui, ó, tá vendo? E do Egito, deixa eu aumentar a tela para vocês, que eu aprendi a aumentar a tela essa semana. Isso. A região da Mesopotâmia e do Egito faz parte do que nós chamamos de crescente fértil. Toda essa marquinha aqui, diferente, rosa aqui, né, dessa imagem, seria o crescente fértil. Uma região muito fértil, pegando o rio Nilo, o Tigre e o Eufrates, beleza? Essa região, então, essa é uma região de grande fertilidade, que foi aproveitada em prol de duas importantes civilizações, Mesopotâmia e Egito, tá bom? Por que que recebe o nome de crescente fértil? Ah, é? Nossa, me falaram que se eu apertasse o F11 ficava maior para vocês aí. Me enganaram. Desculpa. Porque quer ver, ó, quando eu aperto aqui o F11, fica menor para mim. Cadê? Aqui, ó. Ficou menor para mim, entendeu? Aí eu vou apertar agora de novo, vai ficar maior para mim. Ficou maior. Eu achei que para vocês também. Ah, vocês precisam apertar o F11 aí para ficar maior. Faz sentido. Eu sou um excluído digital, gente, perdão. Nem esse meu bigode consegue revigorar minha exclusão digital. Mas voltando aqui, recebe o nome de crescente fértil porque tem o formato de uma lua crescente. Eu sei que mudou a vida de vocês saber disso, né? Mas vale a pena. Pô, por que crescente fértil? Porque tem o formato de uma lua crescente. Pronto. Ganhei lá no show do milhão. Beleza? Nossa, vocês são os que mais falam. Eu não consigo acompanhar aqui e lá, não. Depois eu olho de novo para o chat. Voltando aqui, então, nós estamos falando do período da Antiguidade Oriental,
pega Egito, Mesopotâmia, persas, Índia, China, hebreus, fenícios. Nós vamos discutir sobre alguns desses aí, tá bom? E vamos logo falar rapidinho, né, sobre o surgimento dessas primeiras civilizações para falar logo de Mesopotâmia. Como que rolou o surgimento das primeiras sociedades, das primeiras civilizações? Pensem o seguinte, nós estávamos lá na idade dos metais, né? Aprendemos a fazer a metalurgia, aproveitamos isso para fazer armas mais bem elaboradas. E aí utilizamos as nossas armas para dominar os outros grupos que viviam próximos ao nosso. Quando nós dominamos esses grupos, nós fomos exigindo tributos, impostos e criamos a escrita para saber quantificar, né, os impostos. Com isso, nós criamos as primeiras sociedades. As primeiras sociedades que nós temos aí referência surgiram, né, nessa região do Nilo, Tigre e Eufrates, principalmente no Tigre e Eufrates, porque a primeira civilização da história surgiu justamente ali, beleza? Então, nessa região, nós tivemos aí o crescente fértil, a teocracia, todo esse processo de domínio aí e de surgimento dessas primeiras civilizações, beleza? E aí nós temos a Mesopotâmia. Mesopotâmia que hoje está numa região muito tranquila, muito harmoniosa, gostosinha para participar, para passar um feriadão, né, para passar as férias. O Iraque, beleza? A Mesopotâmia foi o que é hoje o Iraque, a região, tá bom? Uma região muito rica, tem muito petróleo, mas com muita confusão, como era na Mesopotâmia, beleza? Então, né, CVC, Iraque, muito melhor do que Disney. Aí eu tô com uma tosse. Bem, voltando aqui. Então, ó, nós já temos aí um grupo bom de pessoas para ir para o Iraque, beleza? Depois, quem tiver mais interesse, a gente bota na lista aí e já fecha um pacote. Aproveitar que a passagem deve estar barata. Então, nessa região aí, nós tivemos o desenvolvimento, meio só de ido, o desenvolvimento da Mesopotâmia. O que significa Mesopotâmia, meus lindos? Isso aí nós aprendemos lá no 6º ano com o tio Sullivan. Lembram do Sullivan, mais feio do que bater na mãe? Né? Uma mistura de Cid da Era do Gelo com um demônio. Grande fera. Ele. O Sullivan, então, ele falou com vocês lá. Mesopotâmia significa terra entre rios. Meso é meio, potâmia, rios. Entre rios. Quais rios? O rio Tigre e o rio Eufrates, beleza? Essa região, ela foi muito importante, porque por conta da sua fertilidade e também de ser um local de passagem, né, a Mesopotâmia estava no meio ali, um centro comercial entre Ásia, Europa e África. Isso fez com que essa região fosse invadida por vários grupos. Por isso que a gente não fala de uma civilização mesopotâmica. Nós falamos de sumérios, babilônicos, assírios, arcádios. Vários grupos invadiram a região por conta da fertilidade e da localização, beleza? Essa região ela foi dominada através da teocracia. O chefe político, ele era um representante de Deus ou o próprio Deus, para garantir o domínio aí sobre a população. Beleza, galera? Então, nós tivemos aí, né, o surgimento da Mesopotâmia, que como vários grupos da antiguidade, com exceção dos hebreus, eram politeístas. Todos esses grupos que nós estamos falando aí de antiguidade, eles eram politeístas, com exceção dos hebreus, né? E os romanos mudaram para o monoteísmo já na crise do Império Romano, beleza? Então, nós tivemos aí essas características básicas, lembrando que nós já falamos desses amiguinhos aí. Sumérios. Os sumérios, eles representam para a gente, né, representaram para a gente, durante muito tempo, a primeira civilização a surgir na história, tá bom? Eles eram divididos em cidades, cidades importantes, observem aqui, né? Uruk, Lagash, Erud, Nippur. Essas cidades tinham autonomia, ou seja, os sumérios eles estavam divididos em cidades-estado, beleza? Assim como na Grécia, que nós já discutimos também.
O chefe político, o representante de Deus na Terra, era o Patese. E se a gente for pensar bem, cada uma dessas civilizações que nós vamos falar agora, sumérios, assírios, babilônicos, cada um contribuiu com algo muito importante para a humanidade. Por exemplo, os sumérios, eles criaram a primeira forma de escrita, por isso eles foram a primeira civilização, porque o que divide a pré-história da história, né, seria justamente o que? A invenção da escrita. Os sumérios, eles criaram a primeira forma de escrita, escrita cuneiforme, porque essa escrita era em forma de cuia. Eu sei que alguns de vocês falaram uma palavrinha feia, né? Papai do céu tá vendo isso. Então, escrita cuneiforme porque era em forma de cuia. Vamos ver, né, a escrita cuneiforme aqui em prática, né? Eles utilizavam uma conchinha, né, uma colherzinha para fazer essas letrinhas. Eles pegavam a argila, um pouquinho antes da argila secar, eles faziam, né, a sua escrita cuneiforme. E aí nós temos uma escrita, né, que representa símbolos. Cada símbolo uma coisinha, diferente da nossa escrita. A nossa escrita hoje ela é uma escrita fonética. Nós temos um representante para o som A, B, C e assim sucessivamente. A escrita cuneiforme, a escrita hieroglífica, não. Os ícones, os desenhinhos, vamos dizer assim, as imagens, cada imagem representava uma coisa, bem difícil, inclusive, de trabalhar. Né? Eu até postei no meu Instagram, há um tempo atrás, o nome do meu filho, o meu nome, o nome da minha esposa, em escrita cuneiforme. Eu vou colocar para vocês depois aqui, né, o link de um site ali, que vocês conseguem escrever em escrita cuneiforme. Pô, mudou minha vida. Pô, é legal ver como é que seria o seu nome numa escrita antiga, tá? Eu acho bacaninha. Inclusive, eu vou pegar aqui logo, só um minutinho, não saiam daí. Vamos lá. Beleza. Aqui, ó, vocês conseguem escrever em escrita hieroglífica, se eu não estou enganado, e nesse outro aqui que eu vou colocar, em escrita cuneiforme. Eu acho muito bonitinho que você consegue escrever o seu nome, né, nessas formas de escritas mais antigas. Era, vamos. Ai, meu computador deu um ruim aqui, peraí. Aí, ó, vocês conseguem fazer em escrita cuneiforme e em escrita hieroglífica, como é que ficaria o nomezinho de vocês. Eu achei bem bonitinho, tá? Vocês que talvez vão falar, ah, que feio, mas, pô, vocês são bem mais feios do que essa escrita, e nem por isso eu falo isso de vocês. É, vamos lá. Então, a escrita cuneiforme aqui, ó, em forma de cuia, foi a primeira forma de escrita, a principal contribuição dos nossos amiguinhos, os sumérios, beleza? Além dos sumérios, nós tivemos ainda os babilônicos. E aí, na Babilônia, nós tivemos dois impérios da Babilônia. Eu estou juntando os dois aqui, mas nós tivemos dois impérios da Babilônia. Depois você coloca, depois tenta, bota lá no Instagram depois, Matheus, como é que ficou seu nome nessa forma de escrita. Fica bem bonitinho também. Vou colocar o meu de novo, vocês vão ver, o meu é top. Os babilônicos, então, nós vamos fechá-los na questão do rei Hammurabi e do rei Nabucodonosor, beleza? No caso do Hammurabi, qual foi a principal contribuição do Hammurabi para a humanidade?
É porque você vive pensando no meu nome, Ana Júlia. É isso. Eu acho então que quando eu fiz e copiei o link, fica aparecendo o meu nome. Mas depois apaguem o meu nome e façam de vocês. Vocês vão ver, lindo, fica muito bonitinho. Então, o Hammurabi, ele criou o primeiro código de leis escritas da humanidade, beleza? Chamado por isso de Código de Hammurabi, baseado no princípio do talião, olho por olho, dente por dente, beleza? O que você fez contra uma pessoa, ela tem o direito de lhe causar dor semelhante. E aí eu apliquei aquele exemplo. Você, arquiteto, construiu uma casa, essa casa desmoronou. Você tem que dar uma nova casa para essa pessoa. Se quando essa casa desmoronou, matou o filho dessa pessoa, ele tem direito de lhe causar dor semelhante, ele tem direito de matar o seu filho. Então, olho por olho, dente por dente, uma justiça vingativa, né, estabelecida no código ali de Hammurabi, no princípio do talião. E existiam outras determinações, por exemplo, se a pessoa batesse na mãe, cortava-se a mão, se a pessoa roubasse, cortava-se a mão, que é uma prática que ainda alguns grupos mantêm aí culturais, né? Então, olho por olho, dente por dente, princípio do talião, código de Hammurabi, primeiro código da história da humanidade, beleza? E o que que o Nabucodonosor fez, né? Além de ter esse nome todo exótico. O Nabucodonosor, ele aproveitou um período de muito desenvolvimento econômico e fez grandes obras, como os Jardins Suspensos, a Torre de Babel, né? Que são belezas da antiguidade, né? Estão entre as 7 maravilhas do mundo antigo, beleza? Então, vamos lá. Aqui, ó, os Jardins Suspensos. Essa é uma representação. Por quê? Não, de todas as, né, maravilhas da antiguidade, nós só temos a garantia de que uma existiu, né? Que seria as pirâmides do Egito. As outras nós não temos muitas comprovações, só os relatos. Então existem relatos dos jardins suspensos, não existem vestígios dos jardins, não foram encontrados até o momento. Beleza? Quem sabe na nossa visita ao Iraque nós encontramos algo. Fica a dica. Aqui nós temos a Torre de Babel, né, que também atribuída ao Nabucodonosor. OK? Bem, avançando, agora nós vamos falar sobre os assírios, fechando aí, né, esse nosso processo aí de falar de Mesopotâmia. Os assírios, eles também contribuíram. Vamos lá, vamos retomar. Os sumérios criaram a primeira forma de escrita. Na Babilônia, nós tivemos o Hammurabi criando o primeiro código de leis escritas e o Nabucodonosor fazendo grandes obras. E os assírios, eles tiveram também contribuições. Eles criaram um primeiro exército permanente, tá? A primeira sociedade que tinha um exército. Alana, eu não vou te responder, criatura. Eu não vou te responder, mulher. Obrigado, Matheus. Alana, você não existe, criatura. Vou comer um biscoito Babel em sua homenagem depois. Desculpa, tossi. Mas vamos voltar aos assírios, né? Depois desse momento aí da Alana. Eu vou procurar ali no armário se tem biscoito, mas eu acho que não tem um biscoito dessa marca aí não, mas vou procurar algum biscoito aí, em homenagem a você, Alana. Assírios, então. Os assírios, eles tiveram o primeiro exército permanente, beleza? Então, dentro da civilização dos assírios, uma parte da sociedade se dedicava exclusivamente, né, na questão da guerra. E os assírios, eles, assim, eles já eram terroristas na antiguidade, né? Eles acabavam se impondo pelo medo. Eles eram guerreiros, assim, muito habilidosos. E aí nós temos uma outra contribuição. Os assírios, eles foram os primeiros a criar uma representação para o mal, beleza?
Até então, só existiam deuses, até mesmo punindo não deixava de ser um deus. Os assírios não, eles criaram uma representação para o mal, um demônio chamado Pazuzu, ou Pazuzu, dependendo da forma que a pessoa quiser pronunciar. Já vi pessoas pronunciando Pazuzu e Pazuzu. Pazuzu seria o mais correto. O Pazuzu seria então um demônio que representava as febres. Quando a pessoa estava com febre, ela estava sendo atormentada por Pazuzu. Nesse caso aí, como era uma sociedade de guerreiros, eles viviam machucados, viviam tendo febres, então era uma forma de derrotar esse inimigo, tá bom? Então, né, os assírios eles tiveram a primeira representação do mal e também tiveram um exército permanente, beleza? Eu não sei o que que é esse Omegle que fala, o que que é isso? Depois vocês me explicam aí o que que é esse trem aí. Ah, para de rir, gente, me explica esse troço. Bem, vamos lá, vamos abrir. Thiago, Oi. Omigo é um site que você conversa com pessoas, eu acho que de qualquer lugar. Ah, entendi. Nossa, gente, que troço horrível. Pessoas estranhas, vocês aí no chat aí, ó. Já são um monte de pessoas estranhas conversando. Vamos lá. Então aqui, ó, nós temos a imagem, né, a representação de Pazuzu, e ele acabou influenciando. Ele influenciou o cristianismo, ele influenciou o judaísmo, né, religiões que têm a representação do mal. Então, para quem é cristão, acredita no demônio, no diabo, no capeta, por conta da criação aí dos assírios, do Pazuzu, beleza? Bem, vamos lá. E aqui no finalzinho, nós temos, né, algumas diretas, né, algumas coisinhas aí para revisar a Mesopotâmia, que é um conteúdo muito simples. Mesopotâmia significa terra entre rios, Tigre e Eufrates. Era uma sociedade dividida, né, ricos e pobres. Utilizava um modo de produção asiático, a teocracia e a crescente fértil, que eram utilizadas para fazer com que os camponeses trabalhassem e entregassem todo o excedente. Nós tivemos entre as populações que invadiram a região os sumérios, babilônicos, assírios, arcádios. Nós tínhamos uma camada dominante e uma camada dominada, né, divisão entre ricos e pobres. Quem criou a escrita? Sumérios, beleza? Hammurabi, primeiro código de leis escritas, e Nabucodonosor, né, grandes obras, Jardins Suspensos e Torre de Babel. E não esqueçam dos assírios, primeira representação do mal, beleza? Dúvidas, lindos? Então, nós vamos para aquele momento mais importante, aquele momento mais bacana, que é o intervalo, né? Vamos tomar café da manhã. Não sei se vocês já tomaram café da manhã, não tomei ainda não. Vamos para o recreio, beleza? Depois eu vou botar uns vídeos aqui de comidas gostosas para vocês assistirem, tá bom? Então vamos tomar um café da manhã, vamos descansar um pouquinho. E nós temos mais uma aula hoje, onde nós vamos falar um pouquinho de Egito e vamos fazer uma atividade. Até, seus lindos. Tchau, tchau. Não, jovens, vocês vão ter intervalo agora. Vocês só voltam a ter aula 10 horas, não é isso? Ou eu me confundi? Ah, mas aí ela deve mudar o intervalo de vocês para depois. Deve ser alguma urgência, alguma emergência. Aí vocês façam a aula agora, depois vocês façam o intervalo. Vocês já, ninguém tá vendo vocês, vocês já vão comendo. Vocês já devem estar comendo aí o tempo todo e eu tô aqui, né, com fome. Tchau, tchau, seus lindos. Até daqui a pouco. Até a nossa última aula, não é isso? Beijo, beijo.